Olá, meus amigos do QAP Concurseiros, tudo bem? Professor Rodrigo Montes daqui. Sou perito criminal do Estado de São Paulo, aprovado no concurso de 2013. Sou professor por concurso da Academia de Polícia, pós-graduado em Investigação Criminal e Psicologia Forense. E nós iremos trabalhar juntos a disciplina de Legislação Extravagante. Pessoal, vou deixar meu Instagram para vocês, Prof. Rodrigo Montes. Tenho certeza que nós fizemos um filtro daquilo que é mais importante, não só das leis extravagantes, as mais cobradas, como também de todas as demais disciplinas, para que você tenha ali todo o conhecimento e a base para fazer qualquer prova dos diversos estados, inclusive da União. Beleza? Então nós estamos à disposição, nós queremos você aprovado, porque nós já estivemos aí onde vocês estão sentados, estudando, e nós temos um time de professores, todos com trajetória policial. Então, essencial para a sua aprovação. Beleza, pessoal? Prazer estar aqui, conte comigo sempre. Vamos lá trabalhar a disciplina então de legislação extravagante. Vou me colocar aí no canto para que vocês possam acompanhar. Meu Instagram está aí, Prof. Rodrigo Montes. Essa lei, nós iremos começar por uma das 3 leis mais cobradas, a lei de tortura. Pessoal, Lei 9.455 de 1997. É uma lei curtíssima, mas é uma lei de extrema importância. Se é uma lei curta, nós teremos que saber ela nos mínimos detalhes e nós iremos com muita calma para que você tenha uma ótima memorização e consiga gabaritar essas questões de legislação extravagante na sua prova, como também das demais disciplinas, ter uma nota muito boa, porque nós iremos focar exatamente nisso, com aulas inéditas, com aulas focadas nos diversos concursos de carreiras policiais. Aqui a gente não quer aproveitar a aula de demais concursos, não. O nosso foco é carreiras policiais, a gente quer você com o distintivo na mão. Beleza? Vamos lá então, começar a falar sobre a lei de tortura, pessoal. Vamos colocar aí um pouquinho no canto, para que vocês possam acompanhar um pouco melhor. Aqui eu vou ter que sair um pouco da frente, né, da tela de vocês. Então vamos lá. Vamos começar falando os fundamentos, né, que deu origem ao surgimento dessa legislação, a lei de tortura. Primeiro nós tivemos um instrumento essencial chamado Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que veio ali próximo, né, ao fim da pós-Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante, a nossa Constituição ela já tem no seu artigo 5º, inciso 3º, onde ela fala: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. Isso já está na nossa própria Constituição Federal. Mas foi a própria Constituição que teve essa ideia de colocar esse inciso? Não. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, já previa isso no seu artigo 5º, que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, que foi um importantíssimo instrumento em proteção à dignidade da pessoa humana desde 1948. Por quê? Naquela época, ainda muito maior quantidade, né, em virtude de guerras, em virtude de batalhas, enfim, a quantidade de tortura era enorme. Então, foi necessário esse instrumento internacional de Declaração Universal dos Direitos do Homem para proteger. Só que no nosso ordenamento jurídico, a gente não tinha uma proteção tão clara. Então, na Constituição de 1988, você tem aí no seu artigo 5º, inciso 3º, que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Beleza? Sem contar também que há uma convenção internacional que mostra, né, a proteção à tortura que o Brasil ratificou em 1989. Essa convenção ela é de 1984. O Brasil ratificou em 1989. O que ela fala? Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Olha o que ela fala. Cada Estado parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, ou seja, nos nossos ordenamentos legislativos, a gente precisa ter aí proteções para que não ocorra crimes de tortura, administrativo ou judicial, ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Então o Brasil, através desses diversos instrumentos internacionais, inclusive com a nossa própria Constituição, nós temos que criar mecanismos que não apenas o que está previsto no artigo 5º, né, da Constituição, de proteção contra a tortura, mas nós criamos uma legislação extravagante, que é a Lei 9.455 de 1997, que vem exatamente criminalizar, colocar aí a pena em si para os atos de tortura como um instrumento de defesa contra este tipo de crime
tão alvitante, tão repugnante. Beleza? Então, através de vários instrumentos internacionais e inserido na própria Constituição de 88, em 1997, nós tivemos aí a criação da Lei de Tortura. Beleza? Então, vamos mostrar então alguns aspectos importantíssimos, né? Algumas informações preliminares acerca dessa legislação. Pessoal, os crimes de tortura são considerados crimes materiais. O que significa crimes materiais? Que só vai ser considerado tortura se realmente for comprovada a consumação. E quando que se consuma o crime de tortura? Quando você realmente percebe que houve o sofrimento da vítima. Então, essa lei de tortura, ela é considerada como crimes materiais porque é necessário que haja o sofrimento da vítima, a consumação, por isso são chamados de crimes materiais, beleza? Então, quando há comprovação que houve o sofrimento da vítima, houve consumação e por isso é considerado crime materiais, aí sim a gente tem um crime de tortura, perfeito? Também é necessário que haja o dolo específico do agente. O que é o dolo específico do agente? A intenção de realizar o ato de tortura, beleza? Aqui nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando que é necessário o dolo do agente na prática de tortura, a intenção realmente de causar aquele sofrimento àquela vítima lá. E nós temos aí que esses crimes de tortura, eles possuem como característica a violência ou grave ameaça, beleza? Violência ou grave ameaça, com uma única exceção que nós iremos mostrar, mas via de regra, os crimes de tortura nós temos eles na presença de violência ou grave ameaça. Então olha que informações importantes. É necessário que haja o sofrimento da vítima para que haja aqui a presença realmente de crimes de tortura. A consumação é necessária, por isso crimes materiais. Esses crimes se praticam mediante dolo, ou seja, com a intenção de praticar a tortura, e são caracterizados pela presença de violência ou grave ameaça. Aqui a gente já difere de várias outras legislações, beleza? Na tortura tem a violência ou grave ameaça, diferente de outros crimes de outras legislações. São informações importantes. Algumas ainda informações preliminares antes de partirmos para o primeiro artigo da Lei de Tortura, algumas características em relação, por exemplo, à desistência voluntária. Antes de falar sobre a desistência voluntária, é importante colocar também que nos crimes de tortura admite-se, vamos colocar aí, admite tentativa também, beleza? É possível tentativa nos crimes de tortura? Sim, cabe tentativa, quer dizer, o indivíduo, ele admite-se que há tentativa de prática de tortura, mesmo que não haja ali o resultado. Então, se não tem o resultado, você tem a tentativa, mas isso é admitido nos crimes de tortura. O que mais que admite-se nos crimes de tortura? A desistência voluntária. Pessoal, o que é a desistência voluntária? A desistência voluntária é quando ele inicia os atos preparatórios, só que no meio dos atos preparatórios foi lá e comprou a corrente para algemar o indivíduo, para torturá-lo. Ele vai lá e de forma voluntária ele desiste de continuar a ação. Desistência voluntária é totalmente aceitável aqui nos crimes de tortura, beleza? Então admite-se na lei de torturas a desistência voluntária, beleza? Porque ele deixa de prosseguir na execução do crime de forma voluntária. Então isso está perfeito, é aceitável nos crimes de tortura a desistência voluntária. Mas há outras duas previsões lá do Código Penal, nos seus artigos 15 e 16, que não são admitidas nos crimes de tortura. Entre elas estão o arrependimento eficaz, que não é admitido nos crimes de tortura, e também o arrependimento posterior. O que é o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, você já terminou ali os atos preparatórios, só que você não chega a consumar o crime. Então ele impede que o resultado se produza. Mesmo assim, após os atos preparatórios, ele chega a iniciar o cometimento do crime. Pelo fato de já ter iniciado o cometimento do crime, o arrependimento eficaz ele não é admitido nos crimes de tortura. Beleza? Ele chega a iniciar, mas impede que o resultado ocorra. Dessa forma, não se admite arrependimento eficaz. Admite tentativa, admite desistência voluntária, prevista no artigo 15, não admite arrependimento eficaz e não admite arrependimento posterior. Ou seja, praticou, já executou, o arrependimento posterior ele não é aceitável. Lá no artigo 16 do Código Penal está previsto arrependimento posterior nos crimes sem violência ou grave ameaça, né?
onde há uma reparação do dano ou restituir da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, né? E aí, por ato voluntário do agente, ele poderia ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Mas aqui os crimes são cometidos mediante violência ou grave ameaça e não há possibilidade de aceitar o arrependimento posterior nos crimes de tortura. Beleza? Então, de forma genérica, admite-se apenas a desistência voluntária, porque ali no meio dos atos preparatórios, ele voluntariamente já desiste da ação. Então não houve ali o sofrimento à vítima. Pelo simples fato de não ter ali a consumação, não houve o sofrimento da vítima, lembra que são crimes materiais. Então, por isso a desistência voluntária ela é admitida aqui nos crimes de tortura. Excelente, informações importantíssimas. Agora a gente pode pegar a legislação em si e vamos começar a falar sobre cada inciso bem detalhadamente. Constitui crime de tortura. Vamos lá, começando no inciso 1º, ele vem mostrar aqui no artigo 1º o que é considerado crime de tortura. Primeiro, constranger alguém com emprego de... Olha que importante aqui já. Nós temos duas características essenciais. É necessário para que haja crime de tortura a violência ou grave ameaça. Com a presença de violência ou grave ameaça, está aqui considerado crime de tortura, mais um sofrimento físico ou mental. Se é crime material, necessário que haja o sofrimento. Qual tipo de sofrimento? Físico ou mental. Beleza, pessoal? Emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha aí que duas características essenciais para que haja o crime de tortura. Violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. Duas características. Essas duas você não pode esquecer. Sofrimento físico ou mental mediante violência ou grave ameaça. Mas vamos mostrar as formas de tortura que nós temos. Na legislação, ele fala com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, chamado aí de tortura-prova. Lá na legislação não está escrito tortura-prova, por questões doutrinárias, né, a gente chama de tortura-prova, porque é exatamente aquelas que a gente vê em filme, em seriados, né? As Forças Armadas vão lá, por exemplo, e colocam o indivíduo sentado na cadeira, começa a furar debaixo da unha dele, para ele contar qual que é o plano do time deles, confessar algum crime, declarar, passar alguma informação secreta. Então, repara o seguinte, lá no seriado La Casa de Papel, a gente vê isso muito bem feito. Né, que o indivíduo ele é torturado, né, para mostrar, para contar onde estão os demais indivíduos, personagens que cometeram um crime de roubo no banco, né, enfim. Então, perceba que quando é realizado essa tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, é chamado de tortura-prova. E aqui sim é considerado crime de tortura porque há violência, grave ameaça, sofrimento físico ou mental e foi utilizado com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Beleza? Não é especificamente da vítima que está sendo torturado. Pode ser utilizado para obter essa informação de uma terceira pessoa. E um detalhe importante, pouco importa a natureza dessa informação. Não interessa qual é a natureza dessa informação. Se for utilizado para obter informação, declaração ou confissão, independente da natureza, já vai ser consumado. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É chamada de tortura-crime. Imagine a seguinte situação. Você tortura uma pessoa para causa de sofrimento físico ou mental, mediante violência ou grave ameaça, para que ela cometa um furto em um determinado posto de gasolina. Então você foi lá e coagiu aquela pessoa para cometer aquele furto, né, num posto de gasolina. A pessoa vai lá, totalmente torturada, vai lá e comete o furto. A polícia chega e pega aquele indivíduo. Quando é comprovado que aquele indivíduo foi torturado e coagido, aquele que cometeu o furto não vai responder por nada. Mas esse indivíduo, ele vai responder com um crime tanto de tortura, como também com um crime de furto. Aquele indivíduo que torturou. Porque foi por causa da ação dele que aquele indivíduo foi lá e cometeu o furto no posto. Porque ele torturou mediante violência, grave ameaça, sofrimento físico ou mental, para provocar uma ação no indivíduo, que foi a ação do crime de furto, de natureza criminosa. Beleza? Então, por isso, chamado de tortura-crime. Aqui é importante porque tanto a ação quanto a omissão, ele será considerado tortura-crime. E nós temos aí
uma importante informação é que, independente desses dois primeiros que a gente falou, independente se ele conseguiu alcançar o objetivo ou não, já será considerado tortura. Não depende do resultado, se ele conseguiu realmente alcançar o objetivo ou não, beleza? Ou seja, mesmo que ele não tenha conseguido a informação, mesmo que ele não tenha tido êxito no furto, vai ser considerado tortura da mesma forma. Beleza? Aqui nós temos ainda nesse item C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Pessoal, olha que bizu que eu coloco para vocês aqui. Os dois R's aqui. Racial ou religiosa. Racial ou religiosa. São as duas formas que a gente chama de tortura discriminatória. Pessoal, por que tortura discriminatória? Imagine que você pegue um negro e comece a dar chibatadas no negro para que ele volte a ser escravo. Isso é considerado tortura discriminatória, em razão de discriminação racial ou religiosa. Ou você começa a torturar uma pessoa porque você não concorda com a religião dela e quer que ela seja adepto à sua religião. Tortura discriminatória. E são importantíssimos você lembrar que são os dois R's. Tortura racial ou religiosa entrará como aí a tortura discriminatória. Então, é importantíssimo nós entendermos que os pré-requisitos para esse crime de tortura: 1. Violência ou grave ameaça. 2. Sofrimento físico ou mental. E aí nós temos o 3, que entra nessas três condições. Nós temos aqui o 3, que pode ser com o fim de obter informação, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Beleza? 1 mais 2 mais 3 está configurado o crime de tortura. Perfeito? Show, pessoal, muito bom. Vamos lá falar um pouco sobre o sujeito ativo. O que é o sujeito ativo? Quem é que pode praticar o crime de tortura? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser condenada por praticar o crime de tortura. Mas quem é o sujeito passivo? Quem é que pode receber aí a tortura? Qualquer pessoa, né, contra quem é empregado violência ou grave ameaça. Qualquer pessoa contra quem é empregado violência ou grave ameaça e, eventualmente, outras pessoas prejudicadas pela conduta. Lembra que pode ser a própria pessoa, a vítima ou o terceiro. Então, eventualmente, em alguns casos, outras pessoas prejudicadas pela tortura também podem ser sujeitos passivos do crime de tortura. Beleza? E quando que se consuma? O crime de tortura é um crime material. Então, ele se consuma com o sofrimento físico ou mental. Independe do resultado, nós falamos sobre isso. Independente se ele adquiriu, se ele chegou no resultado, com o sofrimento físico ou mental da vítima, está configurado o crime de tortura. Perfeito? É possível a tentativa, e no exemplo claro, né, quando o agente emprega a violência ou grave ameaça, no entanto, sem conseguir provocar sofrimento da vítima. Sem conseguir provocar o sofrimento da vítima, houve a tentativa, porque ele se consuma mediante sofrimento físico ou mental. Se não houve sofrimento, mas se ele emprega violência ou grave ameaça, há aqui uma tentativa. Perceba que só teve um dos 3 pré-requisitos aqui. Você só teve a violência ou grave ameaça, mas para consumar é necessário que haja sofrimento físico ou mental. Beleza? E se for só sofrimento físico ou mental, sem ser uma daquelas 3 condições lá para que seja configurado crime de tortura, também não será configurado crime de tortura. Poderá ser configurado criminalizado no próprio Código Penal. Os crimes aqui na lei de tortura são crimes de ação pública incondicionada. Ação pública incondicionada, isso quer dizer o quê? Que não depende de representação. O próprio Estado ele tem ali o direito de tocar adiante esse processo. Não precisa de representação, não precisa de queixa-crime. Ação pública incondicionada, o próprio Estado é responsável por representar, por tomar conta daquela situação e levar adiante esse caso. Tá? Então não depende aí da própria vítima em si, de representação da vítima. No seu inciso 2º da lei de tortura, nós temos aqui: constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo. Pessoal, olha só, nós temos algumas informações importantes. Primeiro, submeter alguém sob sua guarda. Perceba que é alguém que já está sob sua guarda, poder ou autoridade. Então não é qualquer pessoa que pode praticar esse tortura-castigo. A tortura-castigo é alguém que está responsável por outra pessoa, sob sua guarda, poder ou autoridade. Obviamente, com emprego de violência ou grave ameaça. Ó, o item 1, o 1 está aqui, violência ou grave ameaça. O item 2, sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, chamada de tortura-castigo. Quando você, por exemplo, priva de alimentos que são ou cuidados indispensáveis àquela pessoa que está sob sua guarda, você pode responder pela tortura-castigo, porque são castigos considerados imoderados ou excessivos. Quando são aplicados castigos imoderados ou excessivos, por puro sadismo, por puro prazer de ver aquela pessoa realmente sofrer por ela ter realizado alguma ação que vai contra, né, o que realmente defende aquela pessoa que está como responsável, isso vai ser considerado tortura-castigo. Muito cuidado, pessoal, que a gente tem aqui o crime, né, de tortura. Ele é penado com reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Nós temos outros exemplos, né? A empregada vai lá e, como forma de aplicar o castigo na criança, coloca ela num ambiente gelado, num dia frio, com o ar-condicionado ligado, deixa ela num ambiente gelado para que ela seja castigada. Ou seja, aqui você já não está mais querendo uma correção. Aqui você já não está mais com o ius corrigendi. Você já está aqui com puro sadismo, com o prazer de ver aquela pessoa sofrer, e aí entra a tortura-castigo. E é exatamente isso que diferencia principalmente a tortura-castigo de maus tratos, que é muito parecido esses dois crimes, né? A tortura-castigo você tem exatamente a intenção de ver o que? Um sofrimento, você tem prazer de ver o sofrimento adicional. Você não está ali com aquele efeito corretivo. Nos maus tratos é essencial que haja o efeito corretivo, o efeito educativo. Então isso é o grande diferencial. Nos maus tratos há esse ius corrigendi, tá bom? Que é exatamente, ou ius disciplinendi, que é exatamente o efeito de corrigir, o efeito educativo ali. O grande detalhe é que nos maus tratos ele abusa desse efeito corretivo e efeito educativo, por isso considerados maus tratos aí. Já no crime de tortura-castigo, há ali exatamente a presença de excesso, quando você já não tem mais esse efeito de correção, você já não tem mais o efeito de educação, mas você vem por ódio ou por coisa que faça valer ali, você causa exatamente o padecimento à vítima, fazendo-a sofrer, né, de forma física ou mental, desnecessariamente e de forma intensa, sem qualquer intuito corretivo ou educativo. Grande diferença entre esses dois aí. E isso é um entendimento nos nossos tribunais superiores. Cuidado para não confundir um com outro, beleza? Aí um único detalhe é que o crime de maus tratos, né, ele é considerado aqui um dolo de perigo. Dolo de perigo, tá? Dolo de perigo. Aqui no crime de tortura-castigo, nós demos aqui o dolo de dano, beleza? Dolo de dano. É importantíssimo essa diferença para que vocês possam seguir adiante, né, nessa disciplina aí. O professor James, né, ele vai mostrar muito bem essas diferenças de dolo de dano e de perigo. Então, essa é a outra diferença entre tortura-castigo e o crime de maus tratos, beleza? Vamos lá. O sujeito ativo. Sujeito ativo é crime próprio nesse caso, porque aqui somente quem tem autoridade, guarda ou vigilância pode cometer esse crime de tortura. Quem é que é possível a tentativa? Somente na forma comissiva, que é? Na forma de ação, na forma de realmente agir ali. Não existe tentativa em crimes de omissão. Isso não é possível, então só existe a tentativa na forma comissiva. E a consumação, obviamente, quando há aí um sofrimento físico ou mental. Inclusive, há entendimento jurisprudencial dos tribunais, um HC, habeas corpus,
169.379, em que o ato praticado por quem detinha as crianças sob sua guarda na condição de babá será considerado tortura quando envolve aquelas características de intenso sofrimento. Se pega uma babá, por exemplo, que coloca aquela criança em um intenso sofrimento como forma de castigo, mas sem qualquer efeito corretivo, com a ideia exatamente de você ver aquela criança sofrer, você sentir prazer naquilo, sem qualquer efeito, né, com isso pode ser considerado aí tortura e castigo. Beleza? A própria babá pode ser considerada por esse crime. E ainda continuando no nosso artigo 1º, constitui crime de tortura. Na mesma pena, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, imagine a seguinte situação. O indivíduo está preso, está lá no cárcere, e o agente, né, agente prisional, carcereiro ou agente policial, ele vai lá e submete essa pessoa presa a uma cela escura durante vários dias, sem a pessoa conseguir enxergar nada. Isso não está previsto em lei. Isso é considerado crime de tortura, porque você pratica um ato não previsto em lei que causa sofrimento físico ou mental àquele indivíduo. Outro exemplo, você aplicar choques elétricos naquele indivíduo que está preso, né? Então isso também não está previsto em lei, você está causando intenso sofrimento físico. Primeiro, na cela escura, sofrimento mental, esse segundo exemplo, com choques elétricos, sofrimento físico a essa pessoa que está presa ou sujeita à medida de segurança. Então nós temos aqui exemplos, né? Ou você colocar no regime disciplinar diferenciado, previsto lá na LEP, na Lei de Execução Penal, você colocar ele nessa situação que é bem mais degradante ao preso, sem autorização judicial. E muito cuidado para não confundir, né, com a nova Lei de Abuso de Autoridade. A nova Lei de Abuso de Autoridade tem lá os crimes bem taxativos, bem detalhados, e uma não se confunde com a outra, né? Por exemplo, quando você coloca o preso em uma situação vexatória, algum constrangimento ilegal, isso é um abuso de autoridade. Aqui nós estamos falando sobre esse sofrimento físico ou mental, né? Com aqui atos não previstos em lei, como por exemplo cela escura, choques elétricos, RDD sem previsão, RDD sem autorização judicial e por aí vai. Beleza? Então, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui nós temos algumas informações muito importantes. Pena de detenção de 1 a 4 anos, essa é a única que é de detenção e essa é a única que não é equiparada a crimes hediondos. Os crimes de tortura, eles são equiparados a crimes de hediondo, recebem os mesmos tratamentos de crimes hediondos, com exceção do parágrafo 2º do artigo 1º. Esse crime chamado de tortura imprópria ou tortura omissão, nesse crime de detenção não é equiparado a crimes hediondos. Por quê? Porque aqui aquele agente ele se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Pessoal, muito cuidado, quando o indivíduo é coautor de uma ação de tortura, ele não é considerado uma omissão, ele está como coautor, está ativamente agindo naquele caso. A omissão é diferente, a omissão não há ação naquele sentido, não há uma ajuda naquele sentido. Então, quando há uma omissão, ele vai responder não mais com reclusão de 2 a 4 anos, é a metade. Aqui é de 1 a 4 anos e é de detenção. Uma informação importante aqui é que na tortura imprópria, como a pena mínima é de 1 ano, ela não excede 1 ano, aqui há a possibilidade inclusive de benefícios, como a própria suspensão condicional do processo. Beleza? Suspensão condicional do processo é um benefício previsto na Lei 9.099, onde aquele processo ele acaba sendo suspenso mediante alguns requisitos. Então é possível que um dos requisitos é que a pena não exceda, mínima não exceda 1 ano, então é possível a suspensão condicional do processo aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, beleza? E a detenção é de 1 a 4 anos. Como é uma lei pequena, pessoal, leis grandes a gente não precisa preocupar com as penas em si, né? Aqui como é uma lei pequena, a gente precisa sim.
via de regra, reclusão de 2 a 4 anos, mas para tortura ou omissão ou tortura imprópria, é de detenção de 1 a 4 anos, beleza? Nós temos aqui, no parágrafo 3º, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, perceba aqui uma informação importante já, não entra lesão leve, não entra lesão leve. Lá do artigo 129 do Código Penal, só vai ser considerada tortura qualificada quando há cometimento de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, se resulta a morte, de 8 a 16 anos. Perceba então que há violência ou grave ameaça, há sofrimento físico ou mental. E quando, em virtude de uma ação de tortura, ainda ocorre lesão de natureza grave ou gravíssima, debilidade permanente para o trabalho, por exemplo, lesão grave ou gravíssima, perceba que aqui você tem um aumento, né, uma qualificadora. Você tem aqui a reclusão de 4 a 10 anos, não mais de 2 a 8. A qualificadora aumenta tanto a pena mínima quanto a máxima, então passa a ser de 4 a 10 anos. E se resulta em morte, nós temos aqui ainda que é de 8 a 16 anos, beleza? Uma coisa importantíssima para a gente falar aqui, pessoal, uma coisa importantíssima é que nessa tortura qualificada, a gente tem o que a gente chama de figura pré-ter-dolosa. O que é figura pré-ter-dolosa? Figura pré-ter-dolosa é que ele age com dolo em relação à tortura. Ele tem a intenção de torturar, mas o resultado ocorre com culpa. Ele não tem intenção de que haja lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ele não tem intenção de que ocorra a morte. Porque se ele tiver a intenção de que ocorra a morte, nós estamos diante de um homicídio. O homicídio há o dolo no resultado de morte. Aqui na tortura qualificada, sempre é figura pré-ter-dolosa. O que é figura pré-ter-dolosa? É dolo na tortura e culpa no resultado, nesse resultado de lesão grave ou gravíssima ou no resultado de morte. Beleza? Isso é pré-ter-dolosa. Então, esse resultado ele não está previsto, o resultado agravador, beleza? Por isso, tortura qualificada. Isso é o que difere do homicídio, inclusive do homicídio qualificado pela tortura. Porque aqui não há o dolo nesse resultado. Show de bola! Um detalhe aqui também é que, só um detalhe nesse parágrafo 2º, né? Aqui qualquer pessoa pode evitar, né? Então qualquer pessoa pode evitar, mas apurá-las somente as autoridades. Vamos lá! Chegou a hora de brincarmos um pouquinho com as nossas questões da lei de tortura. Questão IBAD, Sejute, assistente do sistema socioeducativo. Assistente administrativo 2018. Aquele que constranger, pausa o vídeo aí e responde pra gente. Aquele que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Olha só. Primeiro requisito. Emprego de violência ou grave ameaça. Vamos lá para o segundo pré-requisito. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Segundo pré-requisito. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Terceiro pré-requisito. Morreu. Aqui não há dúvidas de que há aqui o crime de tortura. Muito bom. E por sacanagem ele coloca aqui também maus tratos, né? Para confundir o concurseiro que não estudou com o QAP concurseiros. Aluno QAP concurseiros mata essa questão tranquilamente. Uma questãozinha um pouco mais pesada, vamos lá. IAD-CEAP Goiás, Agente de Segurança Prisional 2019. A respeito da Lei 9.455 de 97, Lei de Tortura, assinale a alternativa correta. Só mais importante, vou até sair daqui para que vocês possam ler com tranquilidade, mais importante do que achar o item correto é entender nesse momento o porquê dos outros itens estarem errados. E isso é importantíssimo. Vamos lá. A consumação se dá com o emprego de meios violentos, violência ou grave ameaça, até aí tudo beleza. Ocasionando sofrimento físico ou mental, ótimo, perfeito, até aqui tudo bem. Englobando inclusive um mero aborrecimento, o qual é apto para configurar o crime de tortura. Pessoal, intenso sofrimento físico ou mental. Perceba que ele fala intenso sofrimento físico ou mental. Agora, mero aborrecimento não está previsto isso em legislação nenhuma. O mero aborrecimento não entra para configurar o crime de tortura.
A tortura-castigo exige uma tortura-castigo exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito ativo e sujeito passivo. Perfeito. Perfeito. É exatamente o que nós mostramos na tortura-castigo, que realmente quem é o sujeito ativo é aquele indivíduo que está sob guarda, poder ou autoridade do outro. Então há essa relação entre sujeito ativo e sujeito passivo. E aí o sujeito ativo, crime próprio, né? Porque somente essas pessoas que podem responder por tortura-castigo. Tá corretíssimo esse item. Vamos ver o erro dos demais. A diferenciação entre tortura e maus-tratos é o elemento subjetivo. No crime de maus-tratos não há o animus corriendi, disciplinendi. Já no crime de tortura, a gente tem esse ânimo, inverteu. Inverteu, nós falamos sobre isso. Exatamente nos maus-tratos que há o animus corriendi, disciplinendi, onde o indivíduo quer a correção, quer a educação, só que ele abusa disso. Ele acaba se excedendo nisso. Isso é o maus-tratos. No crime de tortura, na verdade, ele age com ódio, né? É no crime de tortura que ele tem essa vontade de ver um sofrimento desnecessário com sadismo. Falamos sobre isso, então ele inverteu um com o outro. O objeto jurídico tutelado pela norma penal do crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física? Não, tem também o que é a saúde psicológica. Tem também a saúde psicológica. Lembra que ele pode sofrer sofrimento físico ou mental, então há aqui também a saúde psicológica. O dolo específico não constitui elementar fundamental para a configuração das modalidades. Que isso? Nós falamos lá nos nossos primeiros slides que há sempre aqui a intenção, né? Então sempre está presente o dolo específico, é sim um elemento fundamental para a configuração dos crimes de tortura. Beleza? Resposta da letra B. Vamos para a próxima questão. Questão Renato Chaves, perito criminal, engenharia civil, 2019, FADESP. Acerca do crime de tortura previsto na Lei 9.455 de 97, é incorreto afirmar que configura a tortura constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, vamos lá, vamos por partes. Violência ou grave ameaça. 1. Sofrimento físico ou mental. 2. Beleza. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou terceira. Perfeito. 3 itens aqui. Crime de tortura está configurado. Está corretíssimo. Configura a tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. 1. Beleza? Violência ou grave ameaça. 2. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. 3. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Perfeito. Os 3 itens aqui necessários. Esse é o segundo item que está lá, né, no artigo 1º, no inciso 1º, onde ele mostra uma segunda situação que é possível configurar o crime de tortura. Dei o exemplo do caso do furto do posto, né? Configura a tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. 1. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. 2. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Aí, beleza. Aluno que é AP concurseiro sabe que a tortura. Beleza? Os 2 erros aí. Na mesma pena do crime de tortura incorre quem submete pessoa presa ou submetida à medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá corretíssimo esse item. Dei o exemplo do preso que coloca do carcereiro que coloca o preso numa cela escura ou submete ele a choques elétricos. Aqui nós temos aqui o crime de tortura, beleza? E ele incorre sim na mesma pena, né, de 2 a 8 anos reclusão. Na mesma pena incorre quem se omite em face das condutas descritas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Pessoal, aqui que está o erro. Não é na mesma pena. Lembre que esse é o único caso em que não é equiparada a crimes hediondos, cabe suspensão condicional do processo e aqui é detenção 1 a 4 anos. Beleza? Aqui é detenção de 1 a 4 anos. Por isso aqui esse item está errado, vai ser o nosso gabarito dessa questão. Beleza? Mais uma última questão CESP-SEBRASP, Delegado Federal da Polícia Federal 2018.
questãozinha capciosa. Agora eu já consigo aparecer aqui, né, no canto para vocês. Vamos lá. 5 guardas municipais em serviço foram desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. 2 guardas conduziram um menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos, claramente ação de tortura. Os outros 3 guardas deram cobertura. Nessa situação, os 5 guardas municipais responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos nas mesmas penas. Olha que questão capciosa. Pessoal, muito cuidado. Aqui muitas pessoas vão pensar, tá errado, os outros 3 se omitiram. Errado! Os outros 3 não se omitiram. Os outros 3, eles estavam o quê? Olha que ação importante que eles estavam fazendo, cobertura. Isso não é omissão, isso é coautoria. Isso é coautoria, eles estavam como coautores. É uma ação, praticar a cobertura. Então eles não estão se omitindo a essa ação criminosa. Por isso esse item estará correto. Todos estão incorrendo nas mesmas penas. Beleza? Por isso está certíssimo esse item. Todos irão responder reclusão de 2 a 8 anos. E nenhum deles por detenção de 1 a 4 anos, porque aqui não é omissão. Aqui, ó, o fato de fazer coberturas, eles estão ali agindo, protegendo a ação dos demais guardas. Beleza? E com isso, a gente fecha essa nossa primeira aula. Foi um prazer, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas a gente falou com muito detalhe, com todas as possíveis questões que virão para vocês aí. Beleza, pessoal? Nós temos a parte 2 e última parte da Lei de Torturas. Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer inenarrável. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.